Tarde. Nós estamos aqui ao vivo, direto de São Luís do Maranhão. Vamos entrevistar o deputado Adi Damus, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, que veio aqui acompanhar os últimos dias de caravana, na verdade, hoje praticamente o último dia de caravana do ex-presidente Lula. Quem participa comigo é Leonardo Estopa, Ricardo Mendonça, também colaborador aqui de São Luís do 247. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde aí aos amigos e amigas internautas. Estamos aqui em São Luís do Maranhão, acompanhando a caravana do presidente Lula. Primeira pergunta para a gente abrir, deputado, eu queria te falar, qual que é a sua percepção, o saldo dessa caravana, porque o presidente Lula foi muito abraçado pela população de todos os estados por onde passou, e ao mesmo tempo, daqui a uma semana vai estar depondo diante do juiz Moro. Qual que é a sua percepção? Isso muda a caçada judicial que ele vem sofrendo ou não? Olha, Leonardo, eu acho que há vários fatores aí que a tua pergunta envolve, né? Primeiro, Lula, o que se percebe claramente nessa interação direta dele com a população, acho que só o Lula sabe fazer isso aqui no Brasil, só ele, mais ninguém. Porque é um peixe dentro d'água, né? Ninguém nada melhor do que um peixe dentro d'água. Não há nadador, por melhor que seja, que nade melhor que um peixe dentro d'água. Mas influi na questão judicial ou não? Porque, na verdade, existe um processo que visa inabilitá-lo politicamente, bani-lo da vida política, né? Esse objetivo vai ser alcançado? Eu acho que essa caravana, atraindo essas multidões que atrai, elas têm fixado dois entendimentos. Primeiro, a esperança, né? O Brasil é um povo desesperançado. Lula tem levantado esperanças pelo Nordeste. E segundo, a percepção que está se consolidando de que ele é perseguido. Com isto, a partir do momento em que se tem a convicção de que ele é perseguido, possivelmente pode ter uma reação popular rumo à sua defesa. E isso pode influenciar positivamente no julgamento lá no Tribunal Regional Federal. Perfeito. Antes de passar para o Léo, só queria, na verdade, agradecer vocês que nos acompanham e fazer uma lembrança. O ex-presidente Lula estará aqui, vai nos conceder uma entrevista ao vivo também. Evidentemente, estamos sujeitos aí à agenda do presidente, ele saiu já do Porto de Itaqui, ou está saindo, mas aqui tem uma multidão que o aguarda, então a gente pede um pouco de paciência, porque isso pode acontecer 1h30, 2h, 2h30 ou 3 horas da tarde. Eu vou passar a bola aqui para o Léo Estopa. Pois é, pessoal, eu queria começar pedindo vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Vamos levar essa mensagem importante aqui do deputado Adi, porque o que eu queria perguntar para ele é uma das coisas que muita gente gostaria de saber. Deputado, o que a população hoje pode fazer para influenciar nessa decisão? A gente sabe que existe a possibilidade de uma decisão favorável ao presidente Lula e isso, de certa forma, pode vir da opinião pública também. Mas o que o povo em casa pode fazer para ajudar? Ir para as ruas. Sair de casa e ir para as ruas. Eu, particularmente, acho que quem encarna objetivamente qualquer processo de mudança no sentido de, mais uma vez, recolocar o povo como protagonista das preocupações governamentais é o presidente Lula. Não tem mais ninguém aqui que faça isso. Então, defender o presidente Lula significa defender a si próprio, significa defender programas sociais, significa defender políticas públicas, significa defender, mais uma vez, a retirada do Brasil do mapa da fome, da retirada de milhões de brasileiros da linha da miséria, para onde voltaram com esse governo golpista. Então, isto tudo pode influenciar, sim, o julgamento lá no tribunal. Deputado Ricardo Fonseca, nós já fizemos uma entrevista antes para o blog Propaganda e para o site Brasil 247. Eu queria saber se o senhor acha que a declaração do presidente do TRF4 em apoio à decisão do Sérgio Moro antecipadamente, isso influencia positivamente ou negativamente nessa questão de segunda instância? Olha, as declarações desse presidente são um despropósito. Ele não poderia, ele não deveria ter feito isso. Isso é abertamente ilegal. Inclusive, isso está lhe rendendo uma representação assinada por mim e pelo deputado Paulo Pimenta no Conselho Nacional de Justiça. Então, esse é o primeiro ponto. Olha, um juiz, ele aparentemente tem isenção.
O juiz, ele aparece diante da população como órgão imparcial, que não tem interesse, que tem equidistância em relação aos interesses que estão em jogo no litígio. Agora, em circunstâncias como essa, reforça a tese, reforça a percepção de que o presidente Lula está sendo perseguido pelo judiciário brasileiro, pelo menos por esse setor curitibano do judiciário brasileiro. Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta, quer dizer, porque essa crise do sistema jurídico é bem mais ampla do que a questão paranaense. Eu vou te dar um exemplo, quer dizer, que aconteceu ontem. O procurador-geral Rodrigo Janot convocou uma entrevista coletiva às pressas, né? E disse, quer dizer, que grampos inéditos da JBS apontariam ou colocariam sob suspeita pelo menos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio reagiu, disse que quer saber quais são os nomes, e hoje o ministro Gilmar Mendes chamou o Rodrigo Janot de delinquente. Quer dizer, como é que você vê esse quadro de degradação institucional no país? Olha, você já adjetivou corretamente, é um quadro de degradação, em que nesse quadro está inserido, né, de uma forma muito intensa, o sistema de justiça. Eu não consigo imaginar, num país europeu, mesmo nos Estados Unidos, que um ministro de uma corte constitucional se refira ao procurador-geral da República como delinquente. Eu efetivamente não conheço precedentes e acho que não viremos a conhecer episódios como esse no futuro. Mas, aproveitando aqui, quer dizer, eu vou lhe perguntar sobre o caso concreto. Quer dizer, o que está em jogo hoje é anular a delação da JBS. Caiu? Então a gente vai voltar. Então, posso voltar? Quando acontecer isso, pode ser deixar no cartão, tá? Vou deixar o cartão gravando. Então, desculpa, quer dizer, pequena queda aqui de conexão, né? A questão, quer dizer, o que hoje está colocado é se a delação da JBS será anulada ou não. Quer dizer, isso foi colocado pelo próprio procurador-geral. De certa maneira, o governo Temer já comemora, né? Porque eles acham, bom, agora a segunda denúncia, se vier, já vem desqualificada. Na sua visão, vamos ter a delação da JBS, vamos ter a segunda denúncia contra o Temer pode cair ou não? Como é que está o clima no Congresso Nacional? O grande problema, quando o judiciário resolve jogar no campo da política, que é o que está acontecendo hoje em dia, daí esse processo de anarquia que impera no sistema de justiça brasileiro, é que se estabeleceu delação premiada como principal instrumento de investigação, de apuração e de decisões judiciais. E nós sabemos das debilidades dessas delações. Nós sabemos que o delator, muitas vezes, ele é extorquido, ele é chantageado, ele faz o jogo. O próprio procurador da República, Carlos Fernando Lima, aquele barbichinho, ele outro dia declarou, não, as delações são mercado, nós impomos a lógica do mercado na delação, né? Um jogo de perde e ganha, né? Ora, quando você baseia lastreia toda a investigação, lastreia as sentenças, lastreia as opiniões do Ministério Público com base em delações, acaba dando nisso, porque esses delatores não têm qualquer credibilidade. Para o bem ou para o mal, não tem credibilidade, né? Deputado, aos poucos a gente vai recebendo notícias que esse eixo da Operação Lava Jato, em especial procuradores, juízes e até cônjuge de juízes da Operação Lava Jato, estão envolvidos em possíveis casos de corrupção. E se a gente levasse a mesma lógica da Operação Lava Jato para essas pessoas, eu acho que elas estariam hoje tendo um tratamento completamente diferente. O que pode ser feito na realidade brasileira para que juízes e procuradores possam responder por possíveis crimes e possam ser devidamente investigados? Olha, por muito você deve estar se referindo, Léo, ao episódio Tacla Duran. Esse Tacla Duran, que é dublê de doleiro e advogado, mas na verdade um doleiro, né? Ele operava com um compadre, amigo pessoal, amigo do peito de Sérgio Moro, Carlos Ucoloto, que sequer é advogado criminalista, ele tem um escritório de advocacia trabalhista lá em Curitiba. E, segundo Tacla Duran, as relações entre os dois, o que já foi demonstrado,
via Facebook. Aliás, o Zucoloto apagou toda a sua página no Facebook, todos os registros que ele tinha em restaurantes luxuosos lá em Nova York com o Sérgio Moro. Essas fotos foram apagadas, ele se auto-eliminou do Facebook. E nós sabemos que a mulher de Sérgio Moro, Rosângela Moro, advogada, era sócia de Zucoloto. E agora, em matéria publicada na Veja, se reporta que uma investigação da Receita Federal que aponta para a possibilidade de Rosângela Moro ter recebido dinheiro no escritório Zucoloto. Essa investigação ela foi sonegada pelos procuradores, ela está fora da investigação. Então, pelo critério Lava Jato, pelo critério de Sérgio Moro, ele, a mulher e alguns procuradores deveriam estar presos, porque é assim que eles fazem. Basta uma fofoca de um delator para Moro conduzir coercitivamente, prender preventivamente, né, e extrair delações. Então é isso que, pelo critério dele, Sérgio Moro, pelo critério Lava Jato, deveriam estar todos sob prisão preventiva. Agora, essa contaminação, como que essa contaminação reflete nesses julgamentos, obviamente parciais, que a gente tem vivido? Porque a partir do momento em que fica claro que aquele eixo que faz a acusação e julga está contaminado, está de certa forma contaminado pela própria corrupção, existe a possibilidade de aceitar uma condenação feita por um juiz ou até mesmo a investigação conduzida por um Ministério Público envolvido nos mesmos escândalos que eles estão investigando? Olha, quando o judiciário, quando não há distinção entre juiz, acusação e investigação, quando o juiz ele é ao mesmo tempo procurador, é ao mesmo tempo policial, qualquer decisão que esse juiz venha a tomar, ela está sob suspeição, qualquer, em relação a qualquer pessoa. Então, na verdade, do meu ponto de vista, essa Operação Lava Jato, ela vai ser a maior contribuição contra o combate à corrupção aqui no Brasil. Ao contrário do que ela pregou, ela, na verdade, vai deixar um saldo tão somente de desemprego, de crise econômica, de crise política, de golpe de Estado, e em relação ao combate à corrupção, nada. Deputado, todo mundo sabe que a Operação Lava Jato ela deixou de ser imparcial. Porque a gente vê, no dia que Lula é condenado, eles soltam o Gedel Vieira Lima. E a gente vê também essas distorções, perseguições com relação ao presidente Lula. Nos meus artigos, eu sempre falei desde o início que a missão da Lava Jato seria prender o presidente Lula. O que o senhor acha disso? Acho que a resposta já está contida na tua pergunta. É exatamente isso. Pelo menos o braço curitibano da Operação Lava Jato, que é o braço mais ativo, é o braço fascistizante, é o braço da arbitrariedade ampla, geral e restrita. O objetivo sempre foi esse. É tirar o presidente Lula do jogo político, é liquidar com o legado do presidente Lula, é impedir que lideranças populares cheguem à presidência da República. E mais, isso será tarefa aí de historiadores, de pesquisadores, investigar as relações espúrias da Lava Jato, do seu procurador-geral Rodrigo Janot, do seu Sérgio Moro e dos playboys lá de porta de igreja lá de Curitiba, as relações espúrias com os Estados Unidos. Isso vai ter que ser investigado, porque nós sabemos que são viagens periódicas em que se trazem e levam informações acerca de empresas brasileiras e houve até episódio em que veio um agente norte-americano aqui interrogar um acusado na Lava Jato. Quer dizer, atentam contra a soberania nacional, atropelam a ordem jurídica, não têm autorização da autoridade central para fazerem isso, né? E isso vai ter que ser no futuro organizado, ou seja, além de tudo, são quinta coluna. E dentro desse mesmo assunto, eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor achou da soltura do Rocha Loures. Por que não perseguiram essa mala até o seu destino final e quando chegou no Rocha Loures eles aprenderam a mala? O que o senhor acha disso? Cara, eu fico até temeroso de fazer uma afirmação peremptória, porque quando você tem um cenário como esse, de seletividade, de
você não sabe exatamente o que objetivamente está acontecendo, né? Eu não defendo, prisão é a última razão, prisão é a última ratio. Alguém, e pelo menos é isso que está na Constituição, só deve ser preso após condenação judicial transitada em julgado. Isso vale para o presidente Lula, isso vale para Aécio Neves, isso vale para Rocha Loures. Agora, o que acontece é quando você utiliza o processo judicial, o processo penal, para o jogo político, para a operação política, para a perseguição, acontece tudo, né? Então eu não sei se o Rocha Loures deveria ser preso ou se não deveria ser preso. De fato, a investigação ficou pela metade. Aquela denúncia do Janot à Câmara dos Deputados, talvez ao Supremo, né, que a Câmara acabou arquivando, talvez tenha sido precipitada, não sei se propositadamente ou não. Tudo é o talvez. Nós vivemos hoje, em relação o sistema judiciário brasileiro, o sistema brasileiro de justiça, ele não produz mais certezas. Ele produz talvezes. Talvez. Olha, eu queria perguntar para o deputado, hoje a gente vive uma situação em que a população já sabe que os mecanismos judiciais estão sendo utilizados para impedir o presidente Lula, ou seja, toda uma operação foi feita para impedir que uma pessoa possa candidatar a presidente. Ele não está querendo forçar a entrada, ele está querendo a oportunidade de uma entrada democrática. E se ele for impedido, grande parte da população vai continuar revoltada. A gente continua tendo essa divisão social e essa não aceitação de um governo, mesmo que eleito, se o Lula não puder candidatar. A gente continua tendo uma ruptura democrática. Qual que seria o resultado social de uma eleição sem o presidente Lula? É possível sair da crise social, política e econômica sem a participação do Lula, ainda que na eleição, para ser votado? Processo eleitoral em que o presidente Lula não concorra porque não quer ou porque o povo não quer, um processo eleitoral em que a vontade de um tiranete lá de Curitiba substitua a vontade popular, chama-se golpe e chama-se atear, jogar fogo, jogar gasolina na fogueira. Essa turma pode estar criando um cenário de guerra civil aqui no nosso país, né? Então eu acho que está mais do que na hora. Todos esses episódios, a entrevista coletiva do Janot, a apuração lá do Tacla Duran, as relações nebulosas dele com a mulher de Sérgio Moro, com o próprio Sérgio Moro, enfim, tudo isso leva a que os senhores julgadores reflitam antes de chancelarem arbitrariedades, porque, por exemplo, essa sentença do Sérgio Moro, isto é um consenso no mundo jurídico, mesmo entre os juristas que não são simpatizantes de Lula ou do PT, de que se trata de uma monstruosidade jurídica. Aquilo não serve para nada. Aquilo só serve para enfeitar a lata do lixo. Deputado, só para a gente finalizar, eu acho que tem uma questão importante. O senhor propôs uma CPI no Congresso para investigar todas essas questões. É possível esperar que ela seja instalada, aprovada? Como é que é o ambiente no Congresso para isso? Na verdade, eu defendo a investigação. Eu não sei se ela vai se dar mediante CPI. Eu tenho conversado com alguns colegas. A caravana, paradoxalmente, ela acabou, as caravanas, né? Acabaram fazendo com que a gente não se reunisse. Então, eu vou me reunir com alguns colegas, com alguns parlamentares, não só do PT, mas de outros partidos, para ver que tipo de instrumento seria o mais adequado para nós. São denúncias gravíssimas, né? Isso põe sob suspeição todo mundo, põe sob suspeição Sérgio Moro, procuradores da República, quer dizer, então isso tem que ser investigado, né? Se vai ser mediante CPI ou não, isso a gente vai ver mais à frente. Tá? Queria agradecer muito, deputado, por participar aqui conosco. Espero ter novas oportunidades, quer dizer, eu sei que o senhor vai estar sempre atuando aí, quer dizer, em defesa da ordem, do Estado de Direito, e eu acho que é muito importante a gente poder seguir adiante com esse debate. Muito obrigado. Eu queria só... Estou lendo aqui o comentário do pessoal, tem muita gente perguntando cadê o Lula, que hora que o Lula vem. Então, o Lula está chegando, daqui a pouco a gente entra ao vivo de novo e traz a entrevista com o presidente Lula. Gostaria de agradecer vocês que participaram e pedir uma ajuda aí para compartilhar e publicar a nossa entrevista. Muito obrigado e até mais.